Então vamos lá. Aqui na venda DAO, né, ele vai ter a comunicação com o meu modelo, né, com a minha entidade aqui, que é a minha entidade de venda, né? Então ele vai ter uma classe pública, todos são públicos, isso foi explicado no módulo anterior, né? E aqui então ele recebe um private, que é a variável para conexão, e uma variável para comando, para poder trabalhar então comandos aí no banco de dados. Lá dentro da variável conexão vai ter aquela função de saber estado, para ele poder conectar e desconectar do banco de dados. E aqui o que vai valer mais para a gente, que vão ser as funções create. Não vai ter diferença, né, nenhuma do que foi aplicado no módulo anterior, né, nesses DAOs do módulo anterior. Não vai ter por enquanto, depois a gente vai então acrescentar novos recursos que vão comunicar com as outras tabelas. Então, essa parte que eu vou explicar aqui vai ser bem rápida, porque tudo isso já foi visto em todas as outras classes que nós criamos aqui. A única coisa um pouquinho mais diferente que vai ter aqui, né, vai ser justamente informações, se bem que a gente teve também do código automatizado, né? Então teve outras tabelas que já teve o código aí automatizado. Esse de venda, se eu abrir aqui a tabela de venda no modo design, ó, ela no ID da venda é a especificação de identidade, porque não é uma tabela que me interessa setar um número para venda. A venda vai ser automática. Eu criei a primeira é 1, eu criei a segunda é 2 e assim por diante. Diferente do produto, diferente de um cliente, que eu posso criar um código específico e personalizado para ele, como foi falado no módulo anterior. Então vamos lá. No Create, basicamente, ele vai iniciar o ID venda vazio, né? Por que ele vai iniciar o ID venda vazio? Porque depois ele vai ter um código autogerado aqui, um código automatizado. Então eu não preciso preocupar quando eu der um comando de inserção de passar aqui o ID da venda, tá? Já vou passar os outros campos, ó. Estou passando aqui o total dela, ó, que eu tenho ali. Estou passando o ID do cliente, porque eu tenho que falar para qual cliente vai ser feita essa venda. Estou passando o ID do vendedor, porque eu tenho que saber qual vendedor efetuou essa venda, data e taxa. São que me interessa aqui, né? Então ficou faltando o desconto, hein? Estou vendo aqui que eu tenho vendedor, data, taxa. E eu coloquei também, dentro da minha tabela, nós temos aqui um campo para o desconto. Só que esse desconto, deixa eu até verificar aqui se ele tá como permissão de nulo. Nós vamos trabalhar um pouco mais adiante com ele, né, dentro da nossa tabela de faturas. Aí a gente vai poder, na finalização, na verdade, a gente vai poder definir um desconto. Eu não vou cobrar isso aqui no momento em que eu estiver inserindo, né, os nossos dados. Por isso que ele vai estar fora aqui. A gente vai trabalhar depois essa inclusão aí dele. Então aqui ele executa esse comando, né? Perfeito, isso também já foi explicado cada uma dessas linhas. Aqui vai ser um campo para que ele recupere o código que foi gerado de forma automatizada. O porquê isso? Vamos supor que eu efetuei uma venda, né? Acabei de registrar uma venda, tá lá. Só que eu quero que após registrar essa venda, ele me gere um comprovante, uma fatura. Então, para saber exatamente de qual venda ele vai gerar esse comprovante, ou vai gerar uma informação, eu preciso que ele recupere para mim aquele código que foi gerado nela. E quem faz isso é justamente essa etapa aqui, ó. Então, eu verifico o seguinte, eu criei um header aqui para receber um comando SQL e mandei ele ler o meu banco de dados. Eu já expliquei esse header.read para vocês aí em módulos anteriores. E aqui eu crio, então, uma variável, né, ID venda, que nós temos aqui acima, que até então recebia um valor nulo, e falo que ela recebe o primeiro campo, isso aqui é o primeiro campo do meu banco de dados, o valor do primeiro campo do meu banco de dados. Lembrando que eu trabalho com a posição em array, então o primeiro valor é 0, o segundo é 1 e assim por diante. Isso também a gente já aprendeu no módulo anterior, porque a gente estruturou o nosso CRUD para as tabelas dessa forma, então isso já foi explicado. Então a ID venda passa a receber o primeiro campo, que é o campo ID, né, da venda, no meu banco de dados. Se der algum erro, ele vai fazer o seguinte, ele vai me mostrar o estado do erro igual a 1. E aí a gente vai tratar isso no controle depois, como a gente já havia feito nas demais. Na atualização a mesma coisa, ele vai fazer um update aqui, só que ele não precisa de recuperação de ID, né, da venda ali. Ele faz um update na tabela venda, onde ele vai receber um total, vai receber um ID do cliente, o ID do vendedor, data, taxa, baseado no ID da venda. Perfeito, né? Aí eu vou ter aqui os outros comandos, isso eu estou explicando rápido, porque já foi falado trocentas vezes no módulo anterior e não tem nada de diferente. Aqui vai ter o comando delete, baseado no ID da venda. Abaixo eu vou ter um comando para buscar, que nós fizemos em todos também, né? Ele vai buscar aqui e vai me mostrar a venda baseado no ID dela, ó.
bacana. E aqui abaixo nós vamos ter também outros comandos para buscar. Então, finding all, só dá um select from venda, trazendo para mim todas as vendas que existem dentro do banco de dados. Quando ele trazer todas as vendas, ó, eu estou recuperando o campo 0, 1, 2, 3, todos os campos que eu tenho lá. Então, essa instrução aqui, ó, recupera todos os campos que existem aqui, né, dentro do banco de dados. Beleza, tendo feito isso, ele vai então trazer aquelas informações aí, né, pra gente. Vamos descer mais um pouquinho aqui, ó. Find venda por ID, então ele tem uma busca também de vendas, né, baseado no ID do cliente. Eu posso saber com essa função aqui quantas vendas o cliente, quantas compras, né, porque o cliente não faz venda, faz compra, quantas compras o cliente X teve, né? Aí ele faz um select baseado justamente no ID dele, ó, bem parecido com aquela busca por categorias no produto, exatamente o mesmo código, só que trocando aqui, em vez de ser a categoria, é o ID do cliente. E eu posso saber também as vendas com base no vendedor, que é o mesmo código acima ali, né, do cliente. Então isso aqui já tinha sido explicado aí no módulo anterior, não tem por enquanto nada de diferente. Vamos para a próxima e última camada na próxima aula, que é a de negócio.